Muito bem, amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta segunda noite de celebração e gratidão ao Senhor pela vida desta igreja e também de conferência, de congresso da família. E para mim, minha família tem sido uma grata satisfação estar com os irmãos neste tempo. Eu quero render graças ao meu bom Deus pela vida desta igreja, pelos seus 104 anos, pela sua atuação e colaboração na expansão do Reino de Deus, aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, pelo mundo afora, as muitas igrejas organizadas, as vidas abençoadas, as famílias restauradas e resgatadas para a glória de Deus com a mensagem do Evangelho. E agradecer ao Senhor também a vida preciosa do pastor Edson e de sua amada esposa, a irmã Val, que dos 35 anos de vida ministerial, 23 anos têm sido dedicados a esta igreja. E eles têm sido uma inspiração. Digo porque tenho caminhado de perto na medida do possível, ainda que às vezes na realidade remota, mas acompanhado um pouco da história. Ontem pudemos apreciar as maravilhas do Senhor, os seus feitos, como Deus é gracioso e interfere, age no curso da história, de nossas vidas e da vida do seu povo. Eu quero render graças ao Senhor por sua vida, pastor, a quem honra, e dizer que você é bênção, bênção no reino, bênção em tantas vidas, bênção na minha vida, bênção na vida da minha família, bênção na vida de tantos colegas pastores que têm sido mentoreados, têm sido impulsionados e encorajados por você. Você, com a sua esposa, tem sido inspiração na trajetória da vida cristã, da vida conjugal, vida familiar e também da vida ministerial. Que Deus os sustente cada vez mais, os fortaleça, revigore a saúde de vocês e os use mais e mais, até o talo, como diz o Matuto, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém? Não é assim que nós queremos ser usados pelo Senhor? Até o talo? Feito aquele finalzinho. Hoje em dia não se faz muito isso, mas antigamente a gente pegava o creme dental. Você lembra? Creme dental, quando não era plástico e ele tinha um material diferente, e você saía empurrando assim com a escova, né, de dente até usar a última gota, não é assim? Pois bem, que Deus use vocês até a última gota, para a glória dele, que use também cada um de nós, essa igreja que é amável, que é vibrante, que é viva, que é uma igreja missional, que é a igreja de um povo alegre, povo acolhedor, que sabe receber bem. Quer ver prova disso? Tanto a hospedagem, que o pastor, juntamente com a esposa, representando a igreja, nos acolheram tão maravilhosamente bem, como o almoço de hoje. Nós fomos experimentar algumas iguarias com duas famílias aqui da igreja. Fomos lá para um tal de Mangai, mas não Mangai. Mangai. Pense no local bacana, muito agradável, comida saborosa. Eu quero agradecer aos casais que foram conosco, que nos abençoaram neste momento. Como o pastor Edson ontem me apresentou, e a minha família, estou acompanhado da minha esposa e das nossas 3 filhas mais novas. A nossa filha mais velha, por questões de trabalho e de faculdade, precisou ficar lá no nosso querido Recife, mas estou aqui com essas princesas preciosas, né? E minha amada rainha, que compõe a minha vida e tanto tem me abençoado. Digo que meu mundo azul é rosa, eu sou um bendito entre as mulheres e louvo a Deus por essas vidas preciosas que fazem parte da minha vida. E até brinco dizendo o seguinte: são as mulheres mais lindas do meu mundo, tá? Minha esposa está aí com a Luninha nos braços, no colo, não dá para ficar em pé. Mas normalmente eu costumo dizer o seguinte: homens, por favor, fechem os olhos, que eu vou apresentar minha esposa, só as mulheres podem ver. É só para descontrair. Mas é bom estar com os irmãos, dizer também da alegria de encontrar aqui meu amigo, pastor Sandro Rocha, representante de missões mundiais. Tem sido bênção, sempre que vai ao Recife a gente se encontra, bate um papo, sempre estamos aí também pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, batendo papo, conversando sobre essa obra maravilhosa
que é a obra missionária. Também quero cumprimentar os pastores, representantes aí de organizações da Convenção do Estado, e dizer ao pastor Ramon, que tive a oportunidade de me aproximar dele ontem, uma honra, querido, conhecê-lo, e louvado seja Deus por sua vida, o trabalho que você desempenha aqui, auxiliando o pastor Edson, sendo bênção também nessa comunidade. Deus abençoe mais e mais. Sem mais delongas, deixa eu só fazer uma síntese daquilo que a gente conversou, refletiu ontem. Me permitam só, antes de iniciarmos a nossa reflexão, contar um pouquinho só da minha história, lá do início de tudo. Há algum tempo atrás, nasce uma criança, e depois daquele tempo próprio, de estada lá na maternidade, recebe alta e vai para casa. E ao chegar em casa, com a minha amada mãe, as vizinhas foram visitar. E aí uma vizinha chegou e olhou para a criança que estava naquele berço com mosquiteiro. Você se lembra do tempo de mosquiteiro? Pois bem, olhou e disse assim: que criança branca! A outra chegou e disse assim: que criança esquisita! A outra chegou e disse assim: que criança feia, pelo amor de Deus! 3 anos e meio depois eu nasci. Este era o meu irmão. Pastor Sandro, por favor, não conte. Não, nós somos frutos de uma mesma fonte, somos belos no Senhor, temos a beleza de Cristo em nós. Mas é só para a gente descontrair um pouco. Vamos à palavra do Senhor. Meus irmãos, ontem nós refletimos sobre a indispensabilidade da presença de Deus em nossas vidas. Sem Deus não dá. Segundo lugar, pensamos sobre a inutilidade dos nossos projetos quando Deus não faz parte, quando Deus não abençoa. E em terceiro lugar, refletimos sobre a bênção e a responsabilidade de criar os nossos filhos, criando-os no temor do Senhor. Esqueci até de dizer para os irmãos que foi nesse processo de criação, formação, disciplina, no temor, na admoestação do Senhor, que eu conheci pela primeira vez, antes que viesse a existir o tal do drone, a havaiana giratória que minha mãe enviava e que encontrava o seu endereço certinho, entende? E foi a partir daí que eu tive também a experiência de ter uma tatuagem no corpo. Claro, aquela tatuagem temporária, né, que aparecia-se o nome Havaianas nas pernas, mas tudo isso colaborou para o meu processo de formação, e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, pelos limites estabelecidos, pelo quanto me instruiu e educou segundo os ensinos da palavra do Senhor. Curiosamente, meu pai, ele não era evangélico, ele não era um cristão evangélico. Ele é um homem que eu identifico como Cornélio, lá de Atos capítulo 10. Ele lia a Bíblia todos os dias, ele orava todos os dias, mas ele ainda não tinha tido uma experiência de conversão e salvação em Cristo Jesus. Até que um dia, mesmo tendo o coração piedoso, temente ao Senhor, ele toma essa decisão. Diante de um contexto bem dramático, meu pai sofre uma queimadura de 2º e 3º grau, e foi uma queimadura bem profunda, muito séria. Seus pulmões é como se ele tivesse queimado todos os alvéolos, né? Alvéolos, em um só momento, e ele foi enrijecendo, e isso levou meu pai ao óbito. Mas lá, antes de seu óbito, antes de falecer, depois de alguns detalhes próprios que compõem essa história, eu tinha 12 anos de idade, consigo ir até meu pai, digo para ele assim: pai, o senhor volta para casa? E ele, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu volto, meu filho, eu volto. Foi, enfrentou uma situação muito difícil, mas lá ele teve a oportunidade de professar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele mandou um recado, e eu creio que um dia esse reencontro já está garantido. Naquele momento foi dramático para mim, eu não entendi muito bem, passei algum tempo por um processo de compreensão da perda do meu pai, do luto, dessa ausência, mas ele entregou a vida a Jesus e disse assim, 2 coisas que ele disse. Primeiro: Nininha,
apelido da minha mãe. Diz lá para todo mundo, diz para os meninos, diz para Everaldo que eu entreguei minha vida a Jesus. Ou seja, em outras palavras, o nosso encontro está garantido. O nosso reencontro está garantido. Pode anunciar para todo mundo. Segundo lugar, eu me dizia religioso. Mas eu não sabia realmente o que era pertencer a Jesus. Hoje eu pertenço a Jesus e tenho alegria no meu coração, alegria que eu não sei explicar. Quem dera que eu tivesse tomado essa decisão antes. E a partir daquele momento, a maneira dele encarar todo o seu sofrimento foi diferente, até que o Senhor o chamou ao descanso eterno, está com o Senhor, na morada celestial, e eu já estou preparado para esse reencontro. Quando um dia os portais da eternidade se abrirem, nós nos reencontraremos, sobretudo estaremos juntos face a face com o nosso Salvador. E para todo sempre nós celebraremos a Jesus, e para todo sempre nós iremos desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor já preparou para os seus. E isso faz muito jus àquilo que minha mãe sempre cantava no nosso culto doméstico. Sempre que a gente tinha oportunidade de fazer, um dos cânticos que a gente cantava era exatamente esse cântico: vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Amém, queridos? Amém. Certamente Jesus faz parte das nossas famílias. Ele faz parte diretamente da história da família de cada um que está aqui. E quer ser cada vez mais Senhor das nossas famílias e o Salvador das nossas famílias. Eu creio na promessa bíblica, e para mim é como promessa, sim, ainda que eu saiba profundamente no meu coração que nem todos os integrantes de nossas famílias serão salvos, mas eu creio que Deus tem um projeto especial e maravilhoso em nossas famílias e através das nossas famílias. A história bíblica nos mostra isso. Por isso que o texto sagrado diz, lá em Atos 16, no versículo 31, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Creia, busque, lute por sua família, ore por sua família, evangelize sua família, discipule a sua família, alcance o coração da sua família para Cristo. Não desista da sua família, em nome de Jesus. Igreja em pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 14. Números 14 e o versículo 31. Confesso aos irmãos que o pastor Edson me deu um desafio, assim, daquele fora do comum, excepcional. Eu, pensando assim, conferência de aniversário da igreja, tema geral, aqueles temas que a gente trabalha de gratidão, de evangelismo, etc. E por aí vai. Pensei assim, se envolver família, também o tema geral, ele coloca o tema pais corajosos, filhos vencedores. Aí não, aí eu não vou poder fazer aquelas adaptações sermonárias que a gente faz. Eu vou ter que fazer uma construção aqui de algumas reflexões para explorar o tema. Eu quero nesta noite, ainda que lendo o versículo, que é o versículo chave, o versículo divisa que os irmãos escolheram para este tempo, fazer uma explanação geral do capítulo 13 e do capítulo 14, de sorte que, se os irmãos puderem, por favor, mantenham suas Bíblias abertas, e em alguns momentos nós vamos recorrer ao texto para fazer algumas referências. E aí nós iremos pensar exatamente sobre o tema geral de, vamos juntos, qual é o tema deste congresso da família e das conferências de aniversário da igreja? Vamos juntos? Mais uma vez, pais corajosos, filhos vencedores. Eu creio nisto, de todo o meu coração. Diz assim o texto sagrado. Vamos juntos, já que está aí na projeção, os irmãos também estão com suas Bíblias abertas. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa,
esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Palavras da Bíblia Sagrada, bendito seja sempre o nome do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento e mais uma vez graciosamente ministra a tua palavra sobre as nossas vidas e aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu acredito que os irmãos leram e conhecem bem essa história que envolve aí estes capítulos 13 e 14. Se não, vale a pena depois você ler cuidadosamente e entender alguns detalhes e recortes sobre essa história e do porquê estes pais aqui foram privados do privilégio de ingressarem na terra prometida. Há muitas lições que nós podemos extrair aqui desse texto. E há lições para a vida pessoal, há lições para a vida em família, há lições para a vida como Igreja de Cristo, de maneira coletiva. Há lições para a nossa caminhada como povo de Deus. O fato é que Deus promete, desde muito, já ali nos patriarcas ou aos patriarcas, que lhes daria uma terra especial que emanaria leite e mel, portanto, uma linguagem simbólica para falar a respeito do tipo, da qualidade de terra que eles receberiam, tomariam posse, uma terra fértil, uma terra produtiva. E Abraão, inicialmente, é exatamente aquele que recebe essa promessa, e depois essa promessa é estendida ao seu filho Isaque, e depois segue para Jacó, e nós temos um memorial do Deus que promete e cumpre em Abraão, Isaque e Jacó, e segue-se, portanto, até esse momento aqui, esse episódio da vida do povo de Deus, pós aquela experiência em que José do Egito tem uma atuação estratégica, importante, determinante na história do Egito. Deus então faz com que Jacó suba até o Egito, eles passam um tempo lá, a partir daí se forma então, ou se amplia esse grande clã, e depois recebe o nome de povo hebreu, povo israelita. E esse povo agora, depois de 400 anos de escravidão, na verdade, irmãos, eles estiveram 400 anos lá, mas foram 200 anos especificamente de escravidão, porque eles passaram por um tempo bom lá, passaram um tempo bom, um tempo em que o povo cresceu e se tornou tão poderoso que isso trouxe medo ao coração da dinastia dos faraós, pensando o seguinte: olha, esse povo vai crescer tanto que vai nos subjugar, vai nos dominar, nós precisamos cansar esse povo. Vocês se lembram, né, dessa história? E com isso, na verdade, algumas medidas foram tomadas, isso trouxe aflição, dor ao coração do povo, de maneira que o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo com que o Senhor os libertasse daquela escravidão, daquele jugo. Pois bem, depois de algum tempo, o Senhor misericordiosamente levanta um homem por nome de Moisés e usa esse indivíduo a partir das suas experiências, a partir da maneira tão versátil, da maneira tão sábia como só Deus sabe agir no curso da história humana de nossas vidas, e o levanta como o libertador daquele povo. E agora, depois de um tempo de ações divinas para mostrar a sua glória, porque Deus intencionalmente, ele endurece o coração de Faraó para mostrar que ele era Deus glorioso, soberano, que tinha um controle de todas as coisas. E Deus envia então 10 pragas, culminando com aquela praga terrível que ceifa a vida dos primogênitos do Egito. Mas ao mesmo tempo, ali os servos do Senhor, o povo de Deus, tem a sua vida poupada, mais uma vez manifestando a graça, a bondade de Deus sobre a vida do seu povo. Aquele ato ali celebrativo que serve para nós como tipo, como uma seta apontando para Cristo,
que seria exatamente o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado em nosso favor, cujo sangue nos redimiria dos nossos pecados, nos traria purificação e a certeza também da nossa redenção, da nossa passagem da morte espiritual para a vida espiritual, para a vida eterna. E aí nós temos então essa representação tão significativa. Mas aí esse povo, depois desse episódio, sai do cativeiro, da opressão lá do Egito, e segue caminhando pelo deserto na direção daquela que seria a terra prometida. Alguns estudiosos chegam a dizer que em 15 dias seria possível que eles chegassem lá, talvez um pouco mais, 30, 40 dias no máximo, mas neste tempo seria possível então que eles conseguissem chegar à terra prometida, caso eles tivessem seguido por um curso linear, sabe, seguindo direitinho o GPS de Deus naquela ocasião. Só que alguns atos fizeram com que eles amargassem a experiência dolorosa de 40 anos no deserto, que está exatamente dentro desse contexto aqui, que vale a pena os irmãos lerem. E o texto bíblico diz que 12 espias, são 12? 10 não? São quantos, irmãos? 12, muito obrigado pelo apoio didático. 12 espias, eles são designados então a fim de irem olhar essa terra que manava leite e mel. E voltam os 12 espias depois de 40 dias. E 10 espias trazem notícias maravilhosas. É ou não é, irmão? Não foi assim? Não, contrário disso. 10 representando os líderes, os chefes dos clãs, das tribos ali, e representando também as famílias daquela grande população que caminhava pelo deserto, trazem notícias extremamente pessimistas, revelando um coração incrédulo, incapaz de confiar no Senhor, que não lembrava daquilo que Deus havia feito lá no passado, que estava com um medo paralisante. Uma geração que teve a oportunidade de ser protagonista na vida com Deus, mas falhou, de sorte que eles foram infelizes no legado que poderiam passar aos seus descendentes, às gerações seguintes, aos seus filhos. Mas misericordiosamente, 2 homens valorosos, corajosos, valentes, eles trazem um relatório diferente. Quem foram estes? Isso, Josué e Calebe. Josué e Calebe. Estes dois, eles trazem, o Josué dá a sequência depois de Moisés, né, lá na frente. Mas estes dois trazem um relatório diferente. Não movido pelo pessimismo, pela incredulidade, pelo medo paralisante, mas pela confiança no Senhor. E eles dizem o seguinte, por favor, acompanhe aí uma referência que eu vou apresentá-los. Capítulo 13 e versículo 20. Eles, na verdade, aí estão sendo impulsionados, né? Estão sendo impulsionados ainda inicialmente. Mas ali nós temos uma expressão que diz assim: tenham coragem e tragam os frutos dessa terra. Mais à frente, no relatório dos espias, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse o que, irmãos? O que é que está posto aí? Vamos subir agora e vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes para isso. Ele tinha consciência de que a capacidade não estava obrigatoriamente nele ou neles mesmos, mas vinha do Senhor. Ele estava lembrando aquilo que Deus havia feito em favor do povo ao longo de toda a história, trajetória do povo. Nós podemos, nós somos perfeitamente capazes, o Senhor está conosco, Deus nos guardou, nos protegeu, nos livrou da opressão do Egito, a população e a nação mais soberana daquele tempo. O Senhor é capaz de nos abençoar também com mais esta batalha. E de igual modo, Josué apoia a palavra de Calebe, só que o populacho, só que aqueles que ali estavam quiseram apedrejá-los, matá-los,
porque eles tinham dado este relatório. Versículo 14, nós temos uma rebelião, então, do povo. Curiosamente, Moisés chora. E eu imagino que o choro de Moisés não era simplesmente por ver que havia um desafio gigantesco diante deles, mas é porque havia diante de si um povo incrédulo, um povo rebelde, um povo insubmisso, um povo que tinha perdido tão rapidamente a percepção da grandeza de Deus. A geração difícil, a geração destes que aqui foram alvo de tantas manifestações da glória de Deus. Mas também que geração difícil é a nossa, né, irmãos? Quantos se comportam deste modo, às vezes até pior. E daí então nós temos uma expressão bem simbólica, representativa de Moisés, juntamente com Arão rasgando as suas vestes. Sabe, uma indignação? Às vezes acontece isso, às vezes a gente precisa rasgar as vestes, às vezes a gente precisa rasgar o verbo. A gente às vezes precisa rasgar as calças, né, onde estão ali os nossos joelhos posicionados, ou os vestidos, para estarmos de joelhos diante do Senhor em oração, pedindo: tem misericórdia, Senhor, de tantos que não conseguem crer, confiar, se lançar completamente aos teus planos e aquilo que o Senhor é capaz e poderoso para fazer. Em síntese, só para a gente poder entender, é apresentado o relatório, e no versículo 8 do capítulo 14, Josué e Caleb diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. E eu, a partir do texto, os 2 capítulos, quero trabalhar com os irmãos alguns recortes, alguns destaques, falando sobre como pais corajosos devem proceder, como pais corajosos lidam com essas circunstâncias adversas da vida, quando o medo paralisante se apresenta, quando os desafios de confiar, mesmo quando você não vê, lhe impõe a necessidade de se lançar completamente aos braços do Senhor, quando somos desafiados a olhar com um olhar de esperança para o futuro, mesmo quando o cenário é difícil, é caótico. Então, em primeiro lugar, guarde aí em seu coração: pais corajosos trocam a incredulidade pela dependência de Deus, amém? Pais corajosos trocam a incredulidade, um coração incrédulo, pela dependência de Deus. O cenário pode ser difícil, os desafios podem ser gigantescos, a realidade pode ser desafiadora, talvez estejamos enfrentando um contexto adverso na vida familiar, na relação com os filhos. Quem sabe a vida conjugal não manda tão bem assim, as relações estão meio trincadas, mas ainda assim nós vamos trocar a incredulidade pela dependência de Deus, porque o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer realidade. Esses pais não permitem que o seu coração seja endurecido pela descrença. Quantas pessoas hoje em dia têm se tornado descrentes, se afastando da fé, incapazes de confiar completamente no Senhor. Esqueceram que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E mais à frente o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Estes pais também não aceitam uma murmuração como opção de vida. O povo de Israel se fez um povo intragável para o Senhor em alguns momentos por causa da murmuração. E eu me lembro de uma criança, ainda lá em Serra Talhada, quando eu pastoreei a Igreja Batista Emanuel por um tempo, que ela dizia o seguinte, falando sobre murmuração: diz: pastor, minha mãe disse que a murmuração é a cantiga do diabo. Eu disse: é exatamente isso, é a cantiga do diabo. Um sujeito murmurento, uma sujeita murmurenta, é insuportável, não é isso, irmãos? É difícil lidar com uma pessoa assim. Nada está bom, nada funciona, nada acontece, as coisas não seguem um curso natural, tudo
parece não prestar, lamentavelmente. Pais corajosos não fazem da vida uma cantiga de murmuração, pelo contrário, trocam a murmuração pela gratidão. Eu sei que o meu Deus tem cuidado de mim e Ele vai continuar cuidando. Ainda que eu tenha lutas e provações diante de mim, a minha vitória é certa no Senhor. Eu tenho essa certeza disso, eu tenho a certeza de que Deus está cuidando do meu agora e do meu futuro. Então a gente aprende a cantar a cantiga da gratidão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus porque acordamos vivos para cumprir e viver os propósitos do Senhor, graças a Deus pela vida desta igreja, graças a Deus por estarmos aqui nesta reunião santa, solene, de celebração ao Senhor, graças ao Senhor pelo que Ele fez, graças ao Senhor por tudo que Ele vai fazer. A gente sai cantando assim: és fiel em todo tempo. Pode cantar, fique à vontade. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. O que, irmãos? De Deus, aleluia. Pais corajosos encaram seus desafios como oportunidades de manifestação do poder de Deus. Escute isso aqui e guarde no seu coração. Para cada luta, para cada provação, para cada adversidade, para cada obstáculo no nosso caminho, para cada batalha enfrentar oportunidades de manifestação do poder de Deus. De Deus mostrar-se ainda mais Deus em nossas vidas, dele intervir no curso da história de cada um de nós. Infelizmente, aqueles pais ali, dessa geração que foi impedida de entrar na terra prometida exatamente por esse tipo de postura, aqueles acima de 20 anos, e o texto delimita isso. Deus diz: os acima de 20 anos saíram lá do Egito, viram tudo que Deus fez portentosamente, gloriosamente. Quando se deparam contra alguns inimigos, ainda que beligerantes, ainda que gigantes, né? Os descendentes de Enaque, mas uma coisa que a gente precisa lembrar, aqueles conceitos que a gente sempre precisa trazer ao coração, o óbvio que precisa ser lembrado, né? Porque o óbvio às vezes precisa ser dito. Maior é Deus, não há gigante que continue de pé diante do nosso Deus. Não há exército forte que resista ao poder do nosso Deus. Não existe nação poderosa que se mantenha de pé diante da glória do nosso Deus. Todos precisam se curvar diante do Senhor. É nisso que, como igreja, que como família, como pais, nós precisamos acreditar, meus irmãos. Incredulidade gera desânimo, incredulidade gera apatia, incredulidade gera exagero da realidade. Incredulidade gera incertezas, gera insegurança, gera estagnação, gera frustração, gera visão turva da vida, gera incapacidade, gera coitadismo. Ó céus, ó vida, o que será de nós agora? Lembram-se desse personagem das histórias, dos desenhos? Tem gente que é assim, o povo estava exatamente fazendo isso. O que será de nós agora? Aí chegam aqueles dois homens, sempre chegam, Deus levanta alguns com coragem, com ousadia. Sabe o que será de nós agora? Deus nos mostrará mais uma vez o quanto Ele é Deus poderoso, soberano, no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que nós não teremos que enfrentar lutas, não. Mas ainda que enfrentemos, nós descansamos no poder de Deus, descansamos no cuidado de Deus, descansamos na fidelidade de Deus. Incredulidade gera abatimento, perda do brilho para a vida. Mas dependência de Deus, meus irmãos, gera motivação para pelejar, gera forças para prosseguir, gera entusiasmo para vencer, resiliência para lidar e suportar as adversidades até podermos debelá-las. Gera a segurança de que no tempo de Deus, no Kairos de Deus, Deus manifestará a sua graça
e Deus irá intervir no curso da história, fazendo aquilo que lhe apraz, para que por fim o seu nome seja glorificado na história de cada um de nós, na história de nossas famílias, na história também dos nossos filhos. Em segundo lugar, meus irmãos, outro recorte, destaque, que a partir do texto me veio ao coração, é que pais corajosos substituem um medo paralisante pela confiança total no Senhor. Confiança incondicional no Senhor. Não vou abrir nem para o trem, vou continuar confiando no meu Deus. O medo, ele é um dispositivo psíquico natural e importante. Ele é um apelativo pela preservação da vida. O medo comum, o medo normal, o medo de atravessar uma rua, o medo de à noite estar num lugar esquisito, faz parte, é natural isso. E graças a Deus por esse dispositivo psíquico que Ele colocou em nós. Mas o medo da incredulidade é pecado. O medo da incredulidade é paralisante. O medo da incredulidade é falta de confiança no Senhor. Quantas vezes nós paramos os projetos da vida, às vezes até na vida da igreja, com aquela cantilena, mas não dá para nós, não podemos, o desafio é maior do que a nossa capacidade financeira, não vai dar, o pastor está exagerando, que loucura é essa? Porque o medo vem e nos intimida, e o povo lidar exatamente com uma situação como esta. Quantas vezes lidamos com algumas situações no seio da família, e quantos pais que já entregaram os pontos e dizem assim, eu já não sei mais o que fazer com os meus filhos. Viver em total confiança no Senhor é substituir o pessimismo e o derrotismo pelo realismo esperançoso. Sabe o que é o realismo esperançoso? Certo pensador já disse que o otimista é um ingênuo. O pessimista, ele é um derrotado, ele é um idiota, porque ele já está derrotado por antecipação. Nós precisamos ser mesmo realistas esperançosos. A realidade não está fácil. Por exemplo, olhe para o cenário diante de si. Nós temos vivido dias difíceis, meus irmãos. Como tem sido difícil, desafiador criar e educar os nossos filhos. Como tem sido difícil lidar com tantas ideologias e filosofias que afrontam diretamente a verdade do Evangelho, sim ou não, irmãos? Que se espalham cada vez mais no contexto da nossa sociedade e sutilmente têm alcançado os nossos filhos através dos recursos tecnológicos, através da cultura, através do processo educativo, tudo isso, irmãos, tudo isso. Como tem sido desafiador, e ontem nós falávamos sobre isso. Mas ainda assim é possível criar filhos para a glória de Deus. Mas ainda assim é possível viver famílias que engrandeçam o nome do Senhor. Mas ainda assim é possível viver uma experiência familiar feliz, saudável, equilibrada, ajustada, no poder e para a glória de Deus. Eu creio nisso. Cada geração vivendo a sua dificuldade, cada geração se deparando com os seus desafios próprios, e cada geração sendo capaz de confiar no poder de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, na nossa capacidade de articulação, nos nossos diplomas, mas é com a ajuda e com o braço forte do Senhor que venceremos essa batalha em favor dos nossos filhos. Deus não nos permitiu gerar filhos para a destruição, para a desonra do nome dele, para o inferno, para servir o mal, ainda que estes por um momento estejam envolvidos com algo que nós não gostaríamos. Nós vamos continuar com os nossos joelhos em terra, batalhando pela vida dos nossos filhos. Eu gosto demais do movimento, se porventura você pensar de forma diferente, eu respeito, mas eu gosto demais do movimento das Déboras. Você que conhece aqui Déboras de oração, cujo lema... Desperta Déboras, obrigado minha filha, desperta Déboras, cujo lema é mães de joelhos, filhos de pé, pais de joelhos também, porque aí nós temos o desperta Jó, homens de coragem, bênção do Senhor. Homens de joelhos, filhos de pé, famílias de joelhos, filhos de pé, uma geração de pé, igreja de pé, e o nome do Senhor sendo exaltado cada vez mais. Esse é o segredo. Como nós precisamos buscar a ajuda do Senhor. Ele tem a receita certa, Ele tem os indicativos certos, Ele tem a orientação certa, Ele tem o manual certo. Fala nisso, meus irmãos.
diante desse desafio, querido pastor Edson, proposto pelo amado, eu fui me debruçar sobre alguns livros. Lá na minha prateleira, fui olhar, e achei um livro preciosíssimo, que eu tinha dado uma folheada, mas não tinha lido esse livro todo. Um livro de John MacArthur, Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Como criar filhos no temor do Senhor, segundo os padrões bíblicos, sem medo de errar. Eu digo, eu preciso ler mais esse livro, para conhecer cada vez mais esses segredos da palavra do Senhor, a fim de criar cada vez mais minhas filhas nesse santo temor do Senhor, de maneira que elas acertem o alvo que Deus tem estabelecido para a vida delas. Pais corajosos substituem a síndrome do gafanhoto. O povo passa a viver exatamente essa síndrome, né? Síndrome de gafanhoto. E deixa eu beber aqui um pouquinho dessa água ungida. Estou brincando. Mas a minha querida irmã Val disse o seguinte, que ontem eu não bebi água porque eu estava com a síndrome de camelo. Achando que tinha água suficiente. Mas é importante hidratar. Síndrome de gafanhoto. O povo se viu desse modo. Meus irmãos, a expressão que é usada é algo tão curioso. Observe aí, capítulo 13, o versículo 33. Eles dizem, não, porque de fato a terra é uma terra muito produtiva, que mana leite e mel, mas a terra que nós passamos a espiar é uma terra cujos moradores são de pessoas de grande estatura, são gigantes. Também vimos nela ali, versículo 33, gigantes. Os filhos de Anak são descendentes aí, né, de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que péssima autoimpressão, né, irmãos? Claro, tem horas que nós precisamos lidar com a realidade daquilo que a gente sabe ao nosso próprio respeito, mas assim, que percepção equivocada deles. Ou seja, nós somos nada, minúsculos, pequenos, ínfimos, incapazes. Sabe de uma coisa? Vamos voltar para o nosso cantinho mesmo. Por que a gente veio até aqui? Eles sentem então saudade lá do Egito, da escravidão, quando eram subjugados. Aí por isso que o Senhor diz a Moisés, até quando eu sofrerei esse povo? Até quando? Mas aí, quando nós trocamos o medo paralisante pela confiança no Senhor, também substituímos essa síndrome de gafanhoto pela prontidão para lutar. Nós vamos nos levantar e vamos guerrear em nome do Senhor, e não vamos arredar os pés até que Deus nos dê a resposta que nós precisamos, porque a nossa resposta, a nossa vitória, a nossa providência está no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, no nome do Senhor, no poder do Senhor. E também, pais corajosos substituem a estagnação e declínio, sabe, o não fazer nada, o entregar de mão beijada a realidade, o deixar a coisa acontecer, o permitir com que as coisas sigam o seu curso sem nenhuma intervenção, sem chegar para conversar, sem chegar para intervir, sem chegar para orar, sem chegar para buscar uma aproximação, sem tentar resgatar, sem buscar reconstruir situações e realidades, entregam de mão beijada, e isso leva naturalmente ao declínio. Trocam isso aí pela confiança irrestrita no Senhor. Olha, Senhor, eu estou nos limites daquilo que eu posso fazer, mas ainda assim eu tenho esperança quanto ao que tu podes fazer, porque os meus olhos estão fitos, estão posicionados no Senhor, porque eu continuo acreditando que em ti há esperança, porque eu creio que o Senhor pode restaurar o meu filho, pode livrá-lo do mundo das drogas, pode sim, porque Deus faz isso. A Cristolândia está aí mostrando o quanto Deus é poderoso para libertar até do submundo das drogas. Ah, Deus, o casamento do meu filho está por um fio. Deus é poderoso para restaurar em nome de Jesus. Ah, Deus, meu filho está rebelde, me ajuda a capturar, alcançar o coração do meu filho, da minha filha. Continue intencionalmente investido nisso.
Não desista dessa herança que o Senhor lhe deu. Ele é uma bênção, é um presente que o Senhor colocou aos seus cuidados. Não deixe que nessa história Satanás, ele logre êxito, ele tenha o êxito final, porque Deus te deu a responsabilidade, te deu ferramentas e ainda diz que Ele está contigo. Ele é poderoso para te ajudar. Outro recorte, irmãos. Pais corajosos trilham o caminho da fé transcircunstancial naquele que tudo pode. Fé transcircunstancial é a fé que está acima das circunstâncias. Sabe como fazem isso? Mantendo a percepção de quem Deus é. Eu quero trazer isso ao seu coração nesta noite. Não importam as suas adversidades, o desafio das lutas que você tem enfrentado, as tribulações deste tempo presente, as angústias mais profundas do seu viver, do seu dia a dia. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem e hoje, para todos sempre. Louvado seja o seu nome. Continue cultivando a percepção clara de quem é Deus. Reavive isso na sua mente, reavive isso no seu coração. Traga à memória quem Deus é, porque é exatamente isso que produz esperança dentro de nós. Como disse Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bendito é o nome do Senhor eternamente. Traga isso à sua memória. O Salmo 90, os versículos 1 e 2 nos mostram exatamente isso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes, olha aí, vamos juntos. Lá, volta, pode voltar, por favor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O povo perdeu essa percepção. Não podemos perder a percepção jamais de quem é Deus. Também não podemos perder a percepção do que Deus já fez, como Ele agiu em sua vida, de onde você veio, as tribulações, batalhas que você já enfrentou. Quando eu olho para trás, eu vejo quanto Deus foi gracioso comigo, como Deus agiu de uma maneira graciosa, poderosa, soberana, maravilhosa em meu favor. Eu contei para os irmãos no início da reflexão a experiência que nós passamos de perder o nosso pai, e aí eu me refiro a mim, ao meu irmão, a minha irmã, e ficamos nós três sendo cuidados pela minha querida mãe, que não tinha nenhum trabalho fora de casa. Ela trabalhava muito em casa. Ela tinha feito magistério, lembram-se do magistério? Quase tinha concluído, mas quando casou com meu pai disse, não, eu quero que você se dedique exclusivamente ao cuidado com a nossa família, os nossos filhos. E meu pai tinha conseguido, às duras penas, se estabelecer financeiramente. Era um homem empreendedor, visionário, ainda que tivesse estudado só até o ginásio. Mas quando meu pai, ele falece, a gente fica desprovido daquele que era o arrimo, o mantenedor da nossa família. Claro, do ponto de vista humano, porque o nosso Deus sempre esteve nos sustentando e cuidando de nós. E eu vou contar um episódio de muitas outras situações pelas quais nós passamos e vimos a mão poderosa do Senhor agir em nosso favor. Mamãe todo dia fazia um culto doméstico, todo dia. E um certo dia ela nos reúne e diz assim, meus filhos, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos ler a palavra, nós vamos agradecer ao nosso Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nós não temos refeição para hoje. Nós não temos. Mas eu creio que de alguma forma o Senhor proverá. Nossa despensa, nosso armário não tem mais o que a gente obrigatoriamente. Minha mãe, esse tempo, não tinha conseguido ainda se aposentar. Passou um período. Então ela disse, olha, não tem mais nada no armário, na despensa. Nós vamos orar e esperar o que o nosso Deus, Ele haverá de fazer. Eu creio que Ele, como sempre tem feito, fará algo em nosso favor. Oramos, louvamos, como criança a gente ficou com o coração apreensivo, e agora, Senhor, como vai ser? Curiosamente, ali à tarde, tardinha, bate um senhor à nossa porta,
era um motorista de uma Kombi, lá de Itaquitinga para Goiânia, porque eu sou natural de Itaquitinga, Mata Norte, do estado de Pernambuco. Kombi era muito utilizada, não sei se por aqui também tem essa circulação de Kombi, de van, né? Talvez nas cidades do interior é mais provável, não tanto assim na capital. Mas lá tinha então, e bate um senhor, que era proprietário de uma Kombi Combeiro, ele bate e diz: Nininha, ele conhecia minha mãe, Nininha, ó, vem aqui pegar. A tua irmã lá de Goiânia enviou esse negócio aqui para você. Entregou o pacote e não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tínhamos telefone convencional para dizer assim: ô mana, manda aí uma ajuda para mim que eu estou aqui. Não tinha Pix. Foi os tempos idos de um pouco mais atrás. E naquele dia ele entrega a minha mãe pega o pacote, agradece. Quando ela chega dentro de casa, coloca sobre a mesa, rasga e ela diz: glória a Deus, mais uma vez o Senhor mostrando a sua bondade, a sua fidelidade para conosco. Eu não disse que Deus ia agir em nosso favor? Está aqui a prova do Senhor, do quanto Ele cuida de nós. São essas manifestações diárias que nós precisamos manter na mente, no coração, do quanto Deus cuida, do quanto Deus provê, de que Ele continua sendo o mesmo Deus de todo o curso da história. Aquele Deus da antiguidade continua sendo o mesmo nos dias atuais e o será para todos sempre. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quantas vezes na caminhada ministerial, né, filha, nós passamos por realidades em que claramente percebemos a mão do Senhor agindo ali em nosso favor. Em diversas situações nós precisamos nos lembrar de quem Deus é, precisamos lembrar daquilo que Ele já fez. Inclusive o texto de Isaías 43, 11 a 13 diz assim, puder projetar, a gente lê. Vamos lá? O que é que diz a palavra do Senhor aí nesse texto? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vamos juntos bem forte. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nossas famílias, nossos filhos, nossos lares estão nas mãos do Senhor, e agindo Deus, quem impedirá? Outra percepção que precisa ser mantida por nós, irmãos, é a respeito daquilo que Deus fará. Ele esteve conosco até este momento do curso da nossa história, mas Ele promete que seguirá conosco. Ele diz assim, Isaías 41, 10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita da minha justiça, com a minha destra fiel. Bendito é o nome do Senhor. Falta de percepção de quem Deus é gera incredulidade, medo doentio, pessimismo, desespero, angústias, estresse, ansiedade, depressão. Precisamos trocar tudo isso por um coração que é capaz de descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Confiar incondicionalmente no Senhor. Manter viva a chama da nossa fé. Se queremos ser pais corajosos, pais que geram filhos vencedores, devemos ter confiança incondicional na palavra de Deus, incondicional. O texto de Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não o fará, tendo ele prometido, não o cumprirá. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e a sua palavra é uma manifestação do seu caráter. Se ele é fiel, a sua palavra é fiel, não pode falhar. Segundo, precisamos crer plenamente nas promessas de Deus. Ele é o Deus que diz assim, Jeremias 29, 11: eu sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, a respeito das nossas famílias, a respeito dos nossos filhos também. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Terceiro lugar, precisamos esperar decididamente
pelo agir de Deus, com confiança. O tempo é dele, o Kairos é dele, não é na nossa pressa, não é segundo a nossa agenda, é segundo o tempo do Senhor. E aí nós precisamos entrar no Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Seu clamor está chegando até diante do Senhor. No tempo do Senhor, a resposta, a providência virá. Continue intercedendo pelo seu filho, filha, pelos seus netos, por sua família. Continue acreditando nesse projeto de Deus que foi estabelecido para ser vencedor para a glória do Senhor Jesus. Quarto, faça o seu melhor. Façamos o nosso melhor na criação, na educação, no cuidado, no que depender de nós, no que depender de mim como pai. Darei o máximo, farei o meu melhor, mas na total dependência do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, se tivermos um coração crédulo, capaz de confiar, dependente do Senhor, que busca o Senhor com sinceridade, Ele nos dará a vitória sobre todas as lutas das nossas vidas. Às vezes de uma maneira até diferente do que a gente possa imaginar, mas Ele é poderoso para nos dar essas vitórias. Em Salmo 90, 17, diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Que o Senhor possa cada vez mais, misericordiosamente, confirmar e aprovar as obras das nossas mãos. Sabe, irmãos, cuidar dos filhos é ter uma parceria especial com Deus. Nós fazemos a nossa parte, no mais é com a bênção do Senhor, é com a graça do Senhor, é com a direção do Senhor, e é deste modo, como pais corajosos, que teremos filhos e uma geração vitoriosa em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém. Vamos entregar diante do Senhor tudo aquilo que envolve o nosso viver nesse instante em oração. Vamos entregar ao Senhor nossos filhos, nossos lares, relacionamentos, nossos medos, nossas preocupações, as lutas que nós temos enfrentado. É hora de você colocar tudo no altar, porque quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando nós aprendermos a colocar tudo no altar. Lutar sozinho não vai dar. É cansativo, é desgastante demais. Nós vamos chegar aos nossos limites. Nós temos os nossos limites. Deus não tem nenhum limite qualquer. Ele é ilimitado em poder, em soberania, em graça. Se os seus planos se esgotaram, falharam, os planos do Senhor jamais falharão. Portanto, recorramos ao Senhor em oração, e nesse instante, com os olhos fechados, nós vamos fazer essa oração, colocando nossas vidas diante do Senhor e dizendo ao Senhor que nós entregamos a Ele as nossas armas, que nós rendemos completamente a Ele tudo que envolve o nosso viver, as nossas vidas, o que somos, o que temos, nossas famílias. Nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos filhos e suplicamos a intervenção do Senhor, pedindo ajuda, direção, a bênção dEle, pedindo ao Senhor que mude em nós algumas coisas que precisam ser transformadas, sejamos capazes de sermos de fato pais corajosos, ousados na fé, na relação, no temor, na confiança, na dependência do Senhor, para que possamos ver a vitória do Senhor sobre a vida dos nossos filhos e de nossas famílias, em nome de Jesus. Pai amado e santo, nesta hora tão bendita, tão graciosa que o Senhor nos dá, a tua igreja aqui reunida em adoração ao Senhor, por estes 104 anos de organização e missão desta igreja, ocasião em que também nos debruçamos sobre a tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, e ao mesmo tempo te apresentar nossas vidas, nosso ser, nossas batalhas mais íntimas, mais agudas, mais profundas, nossas dores, nossas aflições, nossas preocupações, nossos medos, nossos filhos queridos, as próximas gerações, Senhor. Quem sabe tem avós orando aqui pelos seus netos,
Quem sabe tem aqui alguma irmã idosa orando pelo seu filho que anda distante dos teus caminhos. Um dia foi instruído, ensinado nos teus caminhos, mas hoje está distante, Senhor, e pedindo: traz de volta, restaura, liberta, transforma, salva, faz com que ele volte ao primeiro amor, e tu és poderoso, Senhor, para fazer isto. Ouve as orações que estão sendo feitas aqui neste lugar, vai até aquele filho, aquele adolescente, aquele jovem, quem sabe, Senhor, aquele junior que tem sentido atordoado, perturbado com pensamentos, ideias, filosofias, ideologias. Em nome de Jesus, promove a libertação, Senhor, a transformação que nossos jovens e filhos precisam. Traz os nossos jovens cada vez mais para perto de Ti, para que juntos caminhemos a caminhada da fé, Senhor, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Age em favor das nossas famílias, Senhor, não deixe as nossas famílias sucumbirem. Nós cremos que o Senhor nos deu filhos para a glória do Teu nome, nós queremos cada vez mais consagrá-los ao Senhor, que eles sejam valorosos no Teu reino, na obra missionária, na dedicação ao serviço ao Senhor, aqui na igreja, no dia a dia, que eles usem a vocação profissional para Te honrar, para Te engrandecer, que sejam bons profissionais, sejam como advogado, como psicólogos, como médicos, como arquitetos, engenheiros, qualquer outra profissão que o Senhor colocar diante deles, mas que tudo que eles fizerem, façam para a glória do Teu nome, Senhor, façam para abençoar vidas, que sejam instrumentos preciosos em Tuas mãos. Te suplicamos, ó Deus, graciosamente o Teu favor sobre nós, e sobre as nossas famílias, e sobre a geração dos nossos filhos, confiantes e agradecidos, pois o fazemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O povo de Deus diz amém. E amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Edson.